mais uma vez, nós estamos aqui na The Best Coffee e esse é o Café com Resenha. É o nosso programa em que tenta trazer aqui e discutir assuntos que são importantes para toda a sociedade. Eu sei que talvez você esteja assistindo esse programa agora e possa até imaginar, é apresentado por um pastor, mas nós também tratamos de vários assuntos. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, Marco Aurélio Santos. Seja bem-vindo aqui na The Best Coffee, na nossa cafeteria e para esse programa de entrevista que eu tenho certeza que vai ser enriquecedor e esclarecedor, Marco Aurélio. Muito obrigado pelo convite. Hoje nós vamos tratar aqui de um assunto que é importante para você que mora em Teresópolis. Eu sei que quando você começa a pensar, nós vamos tratar aqui hoje. O último programa tratamos de síndrome do pânico e foi um programa que, graças a Deus, foi muito bem comentado, as pessoas receberam muito bem pelos esclarecimentos. Hoje não é diferente. Vamos tratar de política, vamos falar de Teresópolis e desse momento que nós vivemos agora que é importantíssimo. Antes que você pense em tirar porque o assunto é política, não faça isso. A política está diretamente envolvida no teu dia a dia. Tudo que você faz tem política envolvida. Eu costumo até dizer que as pessoas falam, eu não gosto de política, mas a política nós sempre vivemos. Dentro da tua casa tem política, no teu trabalho existe política, porque nós não falaremos aqui de politicagem, em que pese em determinados momentos possa até surgir. Mas o interesse aqui hoje, ao trazer o Marco Aurélio Santos, é nós falarmos da nossa cidade. Eu acho que é importante você ser instruído, ser orientado, ser esclarecido de muitas coisas que eu gostaria de entender. Eu estou morando em Teresópolis desde 2011, cheguei aqui no dia 8 de janeiro de 2011. No dia 12 de janeiro aconteceu a tragédia. E essa cidade de lá para cá tem vivido grandes momentos, infortúnios, momentos que têm sido decididamente, às vezes, terríveis para a cidade. E hoje a gente quer tratar um pouquinho aqui disso, Marco Aurélio. Queremos falar a respeito desse momento que nós vivemos. Marco Aurélio tem uma experiência, não está aqui à toa, não é? Foi, na realidade, no último governo, aí, nesses 3 meses de governo do vereador Pedro Gil, que assumiu para que fosse feita essa eleição suplementar, que teve dia 3 de julho. O Marco Aurélio foi secretário de governo, acumulou também a Secretaria de Turismo. Então, ou seja, você tem condições de responder algumas perguntas aqui, porque você sabe como o prefeito eleito assumiu essa prefeitura. Espero que eu possa contribuir, pastor. Nós realmente assumimos, em abril, dia 4 de abril, o prefeito Pedro Gil tomou posse para esse mandato de 3 meses, eleição logo em junho, um mês depois, o prefeito Pedro Gil, o prefeito Vinícius Clausen assumiu e foram 3 meses árduos, mas também prazeroso, porque a gente viu, a gente sempre ouviu dizer que a política pode influenciar para o bem as pessoas. E eu acho que nesses 3 meses, tanto é que a gente tem ouvido, bons testemunhos sobre esses 3 meses, de que a gente pode realmente trabalhar, se a gente focar no princípio do que é o serviço público, que é servir as pessoas, a gente tem condições de realmente fazer diferença. O político tem condições de fazer diferença. E foram desafios bastante grandes, orçamento curto, dificuldades na saúde, dificuldade nos serviços públicos, dificuldades até para pagar funcionário. Mas acho que a gente conseguiu vencer, tentar entregar uma prefeitura, se não melhor, mas em condições do novo prefeito assumir e dar sequência nesse trabalho, ele que de fato foi eleito nas urnas para poder assumir esse restante de mandato, esse restante de 4 anos de um mandato, e a gente acha que conseguiu fazer. Por quê? Pedro Gil não inventou, ele esteve lá a todo tempo, recebendo demandas. Até porque não tinha condições de inventar. Não. 3 meses para uma cidade que os seus últimos 3 prefeitos, eleitos pelo povo, foram afastados, Sim. Não é isso? 3 meses, não, sincero, honestamente, é muito difícil fazer alguma coisa. Na realidade, é conter os problemas que já vinham acontecendo, não é? Vamos usar aqui um termo jargão popular para ajudar até quem está nos assistindo aqui, a segurar a barra, segurar as pontas, Exatamente. Não é? Para que o próximo prefeito pudesse assumir alguma coisa governável para início, não é isso? É isso aí. Apesar de que quando a gente está lá dentro e tem a oportunidade, de trabalhar com a máquina,
né, você tem vontade de fazer um algo mais. Mas, infelizmente, era mais ou menos isso. É manter a estrutura funcionando para que o prefeito eleito pudesse assumir e dar sequência, né? E nós, num dado momento, nós nos assustamos um pouco quando ouvimos um discurso de que a prefeitura precisava de gestão. Vamos chegar lá. Que dinheiro não era o caso. Aí eu vou te fazer uma pergunta aqui Então, dentro disso, que é essa palavra gestão, ela vai surgir. Mas aí vem uma pergunta importante, e eu queria até que quem está nos assistindo aqui tivesse a máxima atenção, porque essas perguntas dizem diretamente respeito aos próximos anos, 2 anos, né? 2018 até 2020, 2 anos e pouquinho, diz respeito a isso, e é importante. Uma cidade que teve seus últimos 3 prefeitos afastados de alguma maneira por improbidade administrativa ou por problemas eleitorais, que é o caso do último. Como prefeito eleito 3 de julho, pela sua experiência, agora nós vamos falar de Vinícius para frente, como prefeito eleito dia 3 de julho agora, vai encontrar essa cidade. Mas aí eu não quero pensar nos 3 meses do Pedro Gil, porque, como disse aqui, ele segurou um período de transição. E aí tem muitos problemas desde 2011, com a crise da tragédia e tantas outras coisas que foram acontecendo. Como esse prefeito encontra essa cidade, o que a gente pode esperar dele? Bom, primeiro se construiu uma expectativa muito grande por causa do discurso. Mas a cidade, conforme nós falamos, tem problemas principalmente na questão da saúde. Sim, né? Que foi muito falado durante toda a campanha. Nós temos uma porta de entrada que é a UPA. E a porta de saída são os hospitais, que não tem vaga. E que, por sua vez, não recebem da prefeitura o que foi pactuado. Certo. E isso começa a criar uma situação difícil. A UPA não recebe os repasses, que hoje deve estar em torno aí de 16 a 18 milhões de reais por parte do governo do estado. Esse dinheiro para poder bancar a UPA está saindo da verba 00, que a gente chama de verba 00, que é o caixa único da prefeitura, para poder custear folha de pagamento, investimentos, enfim, tudo sai dessa verba. E a gente começa a criar um nó, né? A cidade precisa de cidade turística, ela precisa estar limpa, ela precisa estar conservada, precisa estar arrumada para receber o turista. E a gente não tem algumas necessidades. Então, o Vinícius recebeu uma cidade com todos esses problemas. O que pode se esperar dele? Nós não vamos entrar nem na questão da gestão ainda, vamos entrar no que ele pegou e o que pode se esperar. Por exemplo, você falou do turismo. Uma questão que sempre chamou muito minha atenção, na última Copa que nós tivemos e que a seleção brasileira esteve aqui durante muito tempo, eu, no meu parco conhecimento e até na minha considerável ignorância política, sempre imaginei o seguinte: olha, você tem uma seleção brasileira que vai se hospedar aqui durante um bom tempo preparando para a Copa do Mundo. É uma chance da cidade se mostrar, mas também era uma chance dela tentar, dessa forma, angariar recursos, algum tipo de iniciativa para melhorar o turismo na cidade. E me parece que isso não foi feito. Isso não foi feito justamente por causa da falta de sequência, ou por causa da falta de visão. Dos últimos prefeitos que passaram por lá. E eu fiz parte de alguns governos e a gente tinha dificuldade em passar a importância de que é esse dinheiro novo através do turismo. No primeiro momento, Vinícius, empresário, né, gestor, e a gente tem problema, nosso problema é dinheiro. Eu vejo assim, como arrecadar? A gente tem que, de alguma maneira, o prefeito vai ter que fazer com que o caixa seja aumentado, porque senão ele já começou a ter problema o mês passado, esse mês já tem dificuldade. O problema de pagamento de funcionário público, que era muito recorrente, continua. Exatamente, ele vai começar a ter isso de novo, porque a prefeitura tem problema de orçamento, um orçamento que talvez não tenha sido feito adequadamente, e tem problema financeiro. De caixa, de arrecadação. Como é que a gente faz? As pessoas costumam muito apontar para o político, mas será que o cidadão e o empresariado está fazendo a sua parte no momento em que ele arrecada e não repassa os seus impostos? Sim. É muito comum, a gente por várias vezes, por algumas gestões que eu passei, eu falava da campanha de incentivo à população de solicitar a nota fiscal. Por quê? De uma forma sutil, você obriga o empresário a recolher os seus impostos. Automaticamente, recolhendo impostos, melhora o caixa da prefeitura.
os municípios passaram muitos anos, ou alguns anos, né, recebendo repasses fartos. E se acostumaram com isso. E não se organizaram para poder melhorar a sua arrecadação e ter uma arrecadação autônoma. Sempre foi uma arrecadação dependente. E a gente tem que passar isso a limpo. Aí, Marco, desculpa te cortar, mas o bate-papo aqui é interessante e eu gosto, né, dessa fluência pelo seguinte, veja bem, olha como que você está dizendo, o que você está dizendo, tem uma importância muito grande para quem está nos assistindo. E por que eu insisti com você para se manter aí ouvindo? Então vamos lá. O morador de Teresópolis reclama da cidade. Ele pode tomar algumas atitudes que vão ajudar, fazer o papel dele. Sim. Ao comprar e exigir uma nota, automaticamente ele está obrigando ao comerciante a recolher os impostos devidos, porque ele vai ter que declarar, certo? Não é isso? Exatamente. Vai ter que recolher na nota que foi exigida para ele. E aí melhora o caixa da prefeitura. Vamos pensar aqui rapidamente, não é? Se todos os moradores de Teresópolis passarem a exigir nota fiscal. Vamos imaginar isso aqui. A prefeitura automaticamente vai arrecadar mais. Então isso é importante. E o valor aqui que a gente tenta no Café com Resenha também é trazer algum serviço público para quem está assistindo. Não é só entretenimento, e nem é, na realidade. É mais de instruir. Aí você recebe uma informação. Olha como eu tenho um papel muito importante quando eu só fico daqui de espectador acusando o político e não tomo aquela atitude que eu deva tomar. Cada cidadão pode fazer a sua parte. Isso aí. O senhor sabia que hoje, o tempo que nós estivemos lá, num cálculo raso que foi feito, nós deixamos de receber por falta de repasse, né, por falta de legalização, ou por falta, vamos ficar nessa, né? O empresariado, se ele fizer o papel dele, nós arrecadaríamos mais 40 milhões só de ISS em Teresópolis. Hoje, não é inadimplência, é sonegação fiscal. Nós estamos falando de um crime que acontece em Teresópolis. Muita gente vai ficar chateado, né, com essa conversa, mas é o que acontece. E depois o cidadão, o empresário, aponta o dedo para o político, dizendo que ele é ladrão. Então, eu não estou defendendo aqui político não, tá? Eu acho que político ladrão tem que estar na cadeia mesmo. Né? Tem que estar na cadeia mesmo. Mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Né? A gente tem que tomar a responsabilidade. Eu acho que há muito essa inversão de valores, há muito esse apontamento, né? essa questão da cobrança do outro, mas... E eu? O que eu estou fazendo para poder auxiliar a minha cidade? Ah, mas eu não vou pagar imposto porque senão o político vai roubar. Não dá, não é assim. Não é assim. Eu vou mas é sempre aquele comportamento transferir para o outro. Eu, para me livrar da minha responsabilidade, eu transfiro para o outro. Quando nós montamos aqui a The Best Coffee, eu lembro bem, que aí a gente ouvia o seguinte comentário: mas pastor, dentro da igreja, para que vai precisar disso aí? Nós temos ali o alvará, porque foi exigido isso, não é? Olha só. E isso é a responsabilidade, né? E às vezes você realmente, um comércio como esse aqui, entram geralmente pessoas próximas a gente, tá, vende, não passa uma nota. A responsabilidade é nossa, é minha, da Neide, que trabalha aqui, minha esposa, né, que também é sócia. Ela vai assistir o programa, tá ouvindo aí, tem que exigir a notinha. Cada um tem que fazer o seu papel, não é isso? E o pior é que às vezes você chega num estabelecimento comercial e você solicita a nota fiscal, você cumpre o seu papel cidadão e o empresário fica chateado com você. Aliás, alguns colaboradores não conseguem sequer imprimir uma nota fiscal, porque ele não está preparado, o patrão dele não preparou ele para aquilo, ele não está acostumado, acha que aquilo ali é uma situação inconveniente. E você não precisa ir muito longe não, você entra num estacionamento, você entra numa oficina mecânica e solicita uma nota fiscal. Eu estou falando isso porque já aconteceu comigo em outros casos. Então eu acho que o cidadão tem que participar mais, mas é participar mesmo. Não é ficar nas redes sociais, ficar na esquina, apontando o dedo, acusando, né, e questionando, sem fazer o seu papel. Também numa outra entrevista, o prefeito disse, eleito, né, que a cidade precisava iniciar um novo ciclo, já que ela ficou 30 anos aí atrasada, e precisava entrar no novo ciclo. A tua experiência política, ter passado lá por dentro, e é lógico, você está aqui na cidade, você respira isso aqui, você conhece bem. Nós temos algum indício, mesmo com esse curto tempo que tem, mas aí que você citou aqui, 3 meses, deu para fazer alguma coisa. Então também não dá para colocar desculpa de que tem pouco tempo. Já dá para a gente ter algum indício de que, de fato, nós vamos viver um novo ciclo?
Eu acho que há uma vontade, mas ele acho que ainda falta acertar o caminho, sabe? Saber a fórmula de como conduzir. É diferente um ambiente privado do ambiente público. Existem, eu vou usar um termo ruim, que é alguns vícios do sistema que precisa ser compreendido pelo novo, né? Não que a gente tenha que usar isso, né? Mas essa questão de chegar, eu vou fazer, eu vou resolver, não é bem assim. Mas foi prometido. Foi prometido. Inclusive foi eleito em cima dessa promessa, que vou resolver. Nós temos algumas questões de lei de responsabilidade fiscal. O senhor aqui no seu café, o senhor, de repente, um funcionário não trabalhou direito, o senhor vai lá e dispensa e contrata outro. No serviço público, não é possível fazer isso. É através de concurso público ou da forma que, infelizmente, acontece, através de um cargo comissionado. Sim. Enfim, lá hoje existe um tipo de mão de obra que é contratada, que é o POT, é a Operação Trabalho, né? Programa Operação Trabalho. Isso veio para poder resolver um problema social e que acabou virando uma moleta. E um cabide de emprego. Pastor, eu até contesto essa questão do cabide de emprego. Não é cabide. Em algumas situações pode ser até que se esteja usando como cabide de emprego por uma pressão exercida em cima do executivo. Em alguns casos nós recebemos... Mas quem é que, desculpa a minha ignorância aqui mais uma vez, mas assim como eu também, quem está nos assistindo pode ter dificuldade de entender. O POT é muito falado, sim, não é isso? Mas quem é que tem autonomia para determinar esses cargos, darem esses cargos? Quem é? O executivo ou o legislativo? O executivo. O executivo. É o executivo. Mas às vezes ele é solicitado pelo legislativo. O legislativo que de repente tem alguém na sua comunidade que precisa trabalhar, de repente alguém do seu grupo político, sim, que ele, por algum motivo, gostaria que ele estivesse atuando. Mas aí o que vai levar o executivo a se submeter a esses pedidos se ele entender que não deve? Aí ele se submete, então, aí a palavra que a gente estava aqui no início não querendo, ela vai surgir. Sim. Isso é a politicagem. É negociação. Você teve lá dentro, Marco Aurélio. Aliás, isso existe em todas as esferas. Sim. Nós cansamos de ouvir no grande noticiário que o presidente da República ou a presidenta, né, deu um ministério para um colaborador, não, e é uma regra da política. Para você conseguir governar, você precisa negociar. Exatamente. E como que se negocia? Cargos. Mas esse também é um malefício. Só que aí é que está. Eu não preciso, né, ter um cargo fantasma. Sim. Eu posso, né, eu enquanto... Vamos dar exemplo. Não estou dizendo que aconteça, sim, mas vamos dar um exemplo. Um vereador que quer empregar uma pessoa que tem competência e qualificação. Que tem competência, eu acho nenhum problema. Justo. Nenhum problema. E nós temos vários casos desses. Eu, enquanto secretário de governo, por algumas vezes, recebi algumas solicitações por parte do prefeito. O vereador fulano de tal apresentou aqui o currículo de uma pessoa que está precisando trabalhar e tem qualificação. E essas pessoas estão dentro da prefeitura trabalhando como pote, às vezes como cargo. Na maioria das vezes foram colocados como pote, né, e estão lá até hoje. Dia desses, o secretário de Desenvolvimento Social, aconteceu com a gente também, a secretária começou, nós temos que enxugar, e começou a mandar pote embora. Só que aí era o pote que fazia a limpeza do banheiro da rodoviária e só tinha uma pessoa. Era o pote que fazia o atendimento no balcão da Secretaria Municipal de Fazenda e que ele era imprescindível. Mas, Marco Aurélio, deixa eu tentar entender aqui. Se nós não conseguimos pagar 3.600 ativos, é isso? E 1.800 inativos, ainda vai ter o pote? Não, nós não temos. A prefeitura está sofrendo um encolhimento na sua mão de obra ao longo dos anos. Isso também nós chamamos a atenção. Mas o prefeito diz, eleito, que a prefeitura é o maior empregador do município, da cidade. Pode ter sido, né? Mas é a declaração dele, que é. O que acontece hoje? O período que nós passamos lá de 3 meses, aproximadamente 60 a 70 funcionários de carreira pediram aposentadoria, deram entrada na sua aposentadoria. Aliás, receberam a sua aposentadoria, começaram a usufruir. E quem é que repõe as 70, 80 cargos em 3 meses? Que tem que repor. Essa força de trabalho que nós perdemos, essa memória da prefeitura que nós perdemos, quem é que repõe isso? Como é que você repõe isso de uma hora para outra? Aí entra o pote. Né? Mas não é uma mão de obra qualificada? Pera lá.
é uma mão de obra que é um programa que veio para poder resolver um problema social e acabou virando um programa que resolveu o problema de mão de obra da prefeitura. Perfeito. Nós temos vários cidadãos e cidadãs que atuam no POT com 3º grau, ganhando salário mínimo e sem direito a nada, né? Quando sai de lá, ele tem 2 anos e pouco para poder trabalhar. Quando sai, precisa ficar 6 meses afastado e ele sai sem direito a qualquer Aí benefício. Surge uma outra questão, porque a conversa vai, né, dando a sua própria fluência. Sim. E uma questão interessante que eu confesso que era a minha pergunta de ouro. É a carta na manga aqui, para jogar essa bomba aí para você. Bom, durante a campanha, o prefeito trabalhou muito a questão da gestão. E ele se fazia valer da sua gestão privada, da sua experiência como empresário. Sim. Daí que vai eu querer entender isso. É possível a experiência de gestão privada ter tanta influência na gestão pública? Você já começa a apresentar um problema aqui. Uma coisa é eu gerir uma empresa privada que eu posso demitir, como você bem citou. Exatamente. Outra coisa é eu ter essas dificuldades, não posso demitir. Outra questão que eu quero que você tente aí responder dentro da mesma pergunta. A gestão pública está diretamente ligada à política com a Câmara. Nós sabemos que o Executivo só vai funcionar se a Câmara ajudar. Os dois precisam trabalhar aliados e não trabalham nunca. Como é que faz isso? Essa tão decantada gestão privada, que ele tanto disse, né, que era o mérito dele, eu posso até dizer, se eu estiver enganado, você me corrija, ele foi eleito em cima desse discurso. E eu ouvia na cidade. Ele é um empresário próspero, por sinal, até um restaurante Sim. muito bom, que eu já fui lá e gostei muito. Mas o que isso influencia na gestão pública? Senhor prefeito, na realidade, eu quero muito entrevistar. A proposta aqui do Marco Aurélio sai de dentro do castelo. Eu quero lhe receber aqui, é uma cafeteria humilde ainda, aqui, a The Best Coffee, mas quero lhe receber com carinho e lhe dar o direito de resposta. Quero muito lhe fazer perguntas que foram feitas aqui diretamente ao senhor. Sei que dificilmente vai chegar ao seu conhecimento, que é um programa que está começando agora, mas se chegar, está aí o convite feito. Um abraço, obrigado pela sua atenção.